Vamos fazer a nossa preparação então. Eu convido a todos para que fechem seus olhos, que nesse momento possamos respirar profundamente, trocar as energias do nosso corpo. Possamos nos interiorizar, voltar o pensamento para nós, para a espiritualidade presente. E vamos sentindo a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, irmãos queridos que nos acompanham desde longa data, nos protegem, nos inspiram, mesmo que por vezes não lembramos deles, mas esses companheiros estão lá, nos auxiliando. Vibremos aos mentores deste trabalho, que nos conectam através dos ensinamentos do domingo, que nos fazem as lembranças ao longo da semana, daquilo que foi falado. Vibremos também aos mentores dos nossos lares, esses companheiros que, além de guardiões, também nos auxiliam na nossa transformação desde o lugar mais básico, que é o nosso lar. Nos dando paciência, nos dando tolerância, nos fortalecendo para os compromissos mundanos. E assim nós vamos abrindo as portas da nossa casa, vamos saudando, permitindo a entrada das equipes responsáveis pela limpeza, pela proteção, pela higienização do nosso lar através dos índios itaporãs, os brogotás, os pretos da princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos, que desde a entrada vão passando por todos os cômodos, retirando formas, pensamentos, miasmas, negatividades, vão queimando todos esses pensamentos, as vibrações menos elevadas com seus incensos, com suas tochas, suas ervas, e nós vamos vendo todos os ambientes mais purificados, mais limpos e preparados para o Evangelho desta noite. Nos ligamos também a Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados à frente do nosso lar, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E olhando de fora, nós vemos nossa casa envolvida e protegida por uma cúpula, no seu topo um farol reluzente, uma bandeira branca hasteada, e a espiritualidade possa perceber que neste momento nossos lares possuem o Evangelho e possam se fazer presentes com os irmãos necessitados da palavra, do aprendizado do Evangelho do Cristo em seus corações. Saudamos o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, as fraternidades do espaço, assim como os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, irmãos dedicados no Evangelho do Cristo, em suas transformações morais, dedicados na propagação, na expansão dos ensinamentos de Jesus, devotos, fervorosos, possamos nos espelhar neles. Esse mesmo trabalho, esse mesmo desempenho nos tempos atuais. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe Maria de Nazaré. Ela nos acalma, nos tranquiliza, acalenta os nossos corações. Se estamos com alguma angústia,
com alguma tristeza, ela nos oferece seu colo de mãe. E assim ela nos guia até Jesus. Gratos pelo Mestre, pelos ensinamentos, pelo Evangelho deixado, ao qual hoje nós estamos aqui reunidos para mais uma lição. E Jesus nos guiou até o Pai. E agradecemos a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos juntos hoje reunidos mais uma vez em seu nome. Graças por termos saúde, pela oportunidade do trabalho, por tudo que somos, por tudo que temos, pelo aprendizado que as dificuldades nos trazem. Agradecemos do fundo do nosso coração quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Espero que todos estejam bem. Boa noite para quem chegou durante a prece. Tenham passado um ótimo Dia dos Pais. Aqueles que estão com os seus, aqueles que não estão, que tenham feito uma prece, que tenham lembrado com carinho. E vamos para o nosso Evangelho de hoje. E hoje nós vamos falar do item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Então, capítulo 14, honrai pai e mãe, é o último item, última parte, aliás, deste... É o último item também, né? É o último item deste capítulo. E é bem longo, mas eu não vou lê-lo na íntegra, tá, gente? Eu vou explicar a dinâmica que a gente vai fazer para vocês poderem acompanhar. Nós vamos ler os itens, os primeiros parágrafos, parágrafo 1, 2, 3, 4 e o sexto. E aí a gente vai comentar em cima deles e eu fiz algumas pequenas observações também nos demais parágrafos, só para a gente não deixar ele em branco, tem algumas coisas que são bem válidas neles. Bora lá. Então, Evangelho na mão, instruções dos Espíritos. Quem traz essa instrução é Santo Agostinho, Paris, 1862. E além da ingratidão dos filhos, fala também sobre os laços de família. Então vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especialmente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisto, como em tudo, o Espiritismo vem lançar luz sobre os problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai ao encontro ao espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. E alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade, reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e tomam então boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha, que é a caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias, e não há caridade com ódio no coração e sem perdão. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. Então, nessa oportunidade que tem de transformação, de reconhecer os atos
errados que tiveram em outras vidas, se tem a oportunidade, né, de voltar e voltar a conviver com aqueles que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se as ideias ou a ideia de perdoar e ainda mais a de renunciarem a si mesmo, mas sobretudo a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração daqueles infortunados está abalado. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus. Imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir as ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem se transformar. Qual será, então, a conduta dessa família? Ela dependerá da maior ou da menor persistência das suas boas ações, boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Assim, segundo a boa ou a má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daqueles em cujo meio foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. Lá no parágrafo 6 diz: não recusais, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela e dela podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois a criança que vos causa aborrecimentos, e dizei para vós mesmas: uma de nós duas foi culpada. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. Os outros trechos que eu puxei aqui nesse mesmo capítulo estão mais para frente no 8º parágrafo, onde diz assim: fazei como bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. O início do parágrafo 9 diz que Deus não faz provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidade, mas de vontade. E mais embaixo, no parágrafo abaixo, de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais. Aquele que suporta com coragem as misérias das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. E no penúltimo parágrafo, bem no finzinho, tem assim: os laços de família
aparecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se depurarem, em vez de se quebrarem com a reencarnação. Carlinha comentou aqui, uma questão sobre a chamada, o gratidão é o que... Vou entender. Uma questão sobre a chamada ou gratidão é o que se tem por filho ingrato. Não fazer o que os pais esperam, não ser o que os pais desejam ou não levar para si o peso dos pais. Legal. É para a gente entender, é para a gente compreender por que alguns filhos são ingratos aos seus pais. E a gente vai entender, já lendo o Evangelho a gente já entende também, né? E a gente entende também a questão da responsabilidade. A gente já vem falando da responsabilidade paterna, né? Materna com os seus filhos. E como que o pai e a mãe devem lidar com esses filhos que por vezes parecem ser ingratos e por que eles são ingratos. Tudo bem, deu para entender qual o contexto. Então essa ingratidão dos filhos que traz o tema do capítulo é para explicar por que em alguns casos, em algumas famílias, existe essa ingratidão de filhos para com seus pais e como eles estão amarrados através dos laços de família. Então, o que causa essa ingratidão no coração das criaturas, dos homens? Ela surge por conta do egoísmo, por conta dos sentimentos próprios dos espíritos que ainda são endurecidos e imperfeitos. Ou seja, aquelas criaturas que teimam em ser daquele jeito para sempre, que acreditam que o jeito certo de se viver é o jeito delas. Obrigado, assistente. Ops. Obrigado. Então, assim, aquelas criaturas que teimam que são irredutíveis, que acreditam que só o que elas acreditam é o certo, a forma delas viverem, elas são mais endurecidas. E assim elas são mais imperfeitas, porque elas não são abertas para as possibilidades, elas não são abertas para o novo, elas não são abertas para novas teorias, novas filosofias. E aí a gente pega aqui que a ingratidão é um sentimento mesquinho, que magoa quem recebe, que provoca graves danos espirituais em quem o pratica. Isso é qualquer tipo de ingratidão, né? Desde não dar atenção, nem de responder com respeito, ou ter algum desvio de conduta moral, ao qual o pai ou a mãe sempre acabaram direcionando. Então, qualquer tipo de ingratidão é provocado por esses sentimentos de mesquinhez. Mas às vezes o sentimento de mesquinhez ele já está latente naquele espírito. Ele já vem trazido de outras vidas e ele só vai desenvolvendo, só vai começar a ficar latente mesmo a partir do momento que aquela criatura ganha mais independência para a sua vida. Qual a explicação então que pode dar a ingratidão dos filhos para com os pais? É justamente o que traz no Evangelho. Não existe um motivo, às vezes, de uma criança ser rebelde, de uma criança ser desobediente, de uma criança ser revoltada com a sua família. E aí a gente precisa buscar essas respostas lá atrás, lá nas encarnações anteriores. A gente vai fazer uma regressão? Não, não precisa. Basta a gente ter um pouco de percepção. Às vezes, se a gente não tem essa resposta na atualidade, a resposta naturalmente vem lá do passado. Então, e isso foi permitido por Deus. Isso foi permitido para que nós estivéssemos juntos. Esse reencontro. E naturalmente, normalmente, esses reencontros conflituosos são reencontros de outras vidas, reencontros de inimigos que nós tivemos, de desafetos de vidas passadas.
Por isso que a gente fala tanto do nosso comportamento com as pessoas no hoje. Quantas mais eu vou querer carregar para outras encarnações? Quantos desafetos mais eu vou querer puxar para ser resolvidos em um outro momento? Já é tão desgastante, já é tão triste, às vezes penoso para algumas famílias, para alguns pais e para alguns filhos esse reencontro. Para que eu vou buscar mais outros fora da minha casa? E na minha casa eu tenho a oportunidade de recuperar um desses encontros, né? De fazer com que aquela inimizade, com que aquela situação desagradável do passado se reverta, né? Se reverta uma possibilidade de transformar aquela alma numa alma afim. Pode ser que leve mais encarnações? Pode ser, mas às vezes é tão ruidosa, né, essa relação, que sai tanta faísca, que aquele momento às vezes é o primeiro de encontro. É o primeiro que a gente está tentando unir forças para que a gente lá na frente consiga, pouco a pouco, tempo a tempo, já suportar, entender as diversidades, né, a respeitar a como o outro é. E aí eu não preciso mais vir dentro da minha casa. Eu posso vir como um amigo, a gente vai ter os nossos, né, as nossas tretas, mas elas não vão ser mais animalescas. Elas vão ser mais compreensíveis, vão ser aquelas brigas, aquelas discussões que a gente entra e que logo já sai, porque o mais importante com aquela criatura é estar bem e não estar num ruído, e não estar de forma ruim. Aí a Carlinha complementou aqui. Não vamos esquecer que existem pais narcisistas ou tóxicos e muitas vezes que têm por ingratidão e cuidar-se de si e se afastar do que ataca a saúde mental. Vamos chegar nesse assunto sim, tá? Por enquanto estamos falando dos filhos, mas a lição trata sobre os pais também. Boa noite, Maria José. A todo espírito é dada uma oportunidade, então, de encarnar com um familiar que a gente já teve uma tretinha. Quase todas as encarnações a gente vai passar por isso. Às vezes não é dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa casa é tudo muito gostoso, muito legal. Mas a gente tem um tio, tem um avô, tem alguém que convive muito conosco, que você fala assim, putz, essa pessoa aqui é a pedra no meu sapato. Ou, mas essa pessoa vai me encher de novo o saco, vai me atormentar de novo. E a gente sempre vai fazer essas correlações que a gente vai encontrar dentro da nossa família, essas pessoas que vão, por vezes, nos incomodar, nos atrapalhar, mas que existe um fundamento para aquela criatura estar conosco. Ódios, perseguições, desejos de vingança não se apagam com a morte, mas atravessam encarnações sucessivas até se extinguirem completamente, dando lugar só ao amor. E esses espíritos que têm a oportunidade de estar conosco sempre, estão conosco por conta de algum progresso, de alguma necessidade. As criaturas desejaram, aceitaram o desafio dessa provação, por entender que, para que esse progresso aconteça, é necessário praticar a caridade, perdoando, esquecendo as injúrias e os ultrajes recebidos. Quando um pai vem com um filho que lhe foi odioso em outra encarnação, e vamos pensar que os pais que querem absorver aquela situação, é muito mais fácil para os pais escolherem aquele filho do que o filho escolher os pais. Por quê? Se o pai passa por esse processo de depuração e ele vai passar por todas as escaladas da progressão daquela criança, desde a gestação. E quando a gente fala de progressão daquela criatura, desde a gestação, nós estamos falando de amor, né? Toda a amorosidade que envolve a gestação, que envolve a criação daquele bebê, que depois vai se tornar uma criança. Então, o pai tem uma responsabilidade muito grande
Então, quando o pai escolhe aquele desafio de trazer para a sua família, né, aquele espírito pai decide trazer para a sua família aquele espírito que lhe foi uma desavença em outra encarnação, é um trabalho de desapego, é um trabalho de amor, é um trabalho de colocar de lado o egoísmo, colocar de lado o orgulho em prol daquele espírito, em prol daquele relacionamento. Quando essas escolhas elas são feitas de caso pensado. E aquela criatura ela já sabe quais são as responsabilidades, já sabe quais são os compromissos que ela precisa ter com aquela criança, com aquele espírito que vem como seu filho. Então, ele entende que para esse progresso, para que se chegue a Deus, é necessário a dedicação, a caridade, a dedicação à forma de caridade, é necessário perdoar. E como eu não vou deixar de amar aquela criatura? O perdão está dentro dessa caridade também. A gente vai esquecer por conta do esquecimento das reencarnações. A gente vai esquecer todas as injúrias, todas as desavenças, todos os ultrajes que esses espíritos por acaso trocaram em algum momento. Aos espíritos mais adiantados é dado que entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam então as funestas consequências das paixões e tomam o propósito de repará-las, como diz no Evangelho. Então, o espírito que deu um pouquinho de despertar, tem um pouquinho de elevação já, de elevação moral, de elevação de sentimentos, ele saca que aquilo que ele fez não foi legal. E ele precisa, naquele momento, mudar um pouco. Transformar. Não quero mais conviver e continuar vivendo em desgraça e continuar vivendo em relacionamentos ruins. Eu preciso progredir, eu preciso ser alguém melhor. E a escolha que ele faz é essa. Eu vou, com a permissão de Deus, é claro, e é o que é citado aqui, vou trazer aquele espírito para perto de mim, para junto de mim. Não para eu mudar ele, mas para que juntos nós possamos mudar. De uma forma forçada, porém é uma forma na qual aquelas almas estão conectadas. Então o aprendizado ele é muito mais intenso. Então quando o espírito toma a decisão de encarnar entre aqueles que não lhe foram afins em outras encarnações, não é uma tarefa fácil, né? É uma tarefa difícil, porque é uma resolução em comum acordo daquele espírito que aceita a paternidade e a maternidade e daquele espírito que aceita como filho viver, né, dentro daquele berço. Vai ser penoso para o espírito observar que aqueles que foram... Engraçado, né? Porque como bebê, como criança material, ele não enxerga, mas como espírito, ele vai enxergar que aquelas criaturas foram um dia causa de dor, de tristeza, de ruína. E aí onde entram os filhos ingratos. Que aí muitos deles acabam desistindo, né? Acabam abrindo mão dessa aprovação. Isso quando nós estamos falando, né, de relacionamentos imperfeitos. Não estamos dizendo aqui que os pais são as mil maravilhas, são os melhores pais do mundo. Mas eles têm uma responsabilidade perante a paternidade e a maternidade de oferecer, como a gente já leu nos capítulos anteriores, o melhor para aquele espírito. Ele tem uma responsabilidade. Se ele vai cumprir ou não com essa responsabilidade, aí é dele com ele mesmo, né? É dele de ter aceitado esse compromisso também. Então, assim, todos têm suas imperfeições. Os pais têm as imperfeições, o pai tem a imperfeição dele, a mãe é dele, os filhos têm as suas imperfeições, e aí a gente está no meio desse furacão onde eu preciso tentar compreender. Só que esse preciso tentar compreender entra no comentário que a Carlinha fez, né? Eu preciso tentar compreender, mas eu preciso que todos entrem nesse mar de respeito. Porque senão acontece como ela comentou, né? A paternidade e a maternidade vira uma questão tóxica.
Vira uma relação onde só tem um tentando ser melhor e os outros acabam colocando o que eles querem em cima daquela criatura. E o respeito acaba diluindo. O que vai acontecer numa situação como essa? Essas criaturas naturalmente vão precisar voltar a estar juntas, sejam em família, sejam muito próximas, porque aquilo não foi resolvido. Elas precisam, através delas, entender a resolver determinados sentimentos. Como é que eu aceito, por exemplo, que o meu colega de trabalho não coma carne? Eu não aceito. Como é que eu vou aceitar que o meu colega não coma carne se dentro da minha casa eu tenho um filho vegano? Então eu tenho que começar a entender o meu colega de trabalho através do que eu passo na minha casa. Por que ele teve essas escolhas? Obrigado, amor. Já vou ver. Por que ele teve essas escolhas? O que vai levar de bom para ele? O que isso pode ser bom para mim? E aí eu vou respeitar o próximo, a hora que eu compreender, às vezes, na minha casa, porque fora eu não vou entender. E aí eu vou ter um comportamento melhor com todas aquelas pessoas que antes eu tinha uma opinião divergente. Nessa relação forçada, para ajustar as arestas pelo convívio obrigatório da relação entre pais e filhos, eu vejo claramente a minha relação com a minha mãe. Uma grande provação. E a gente vai ver sempre, né, nos nossos relacionamentos, não é só a Carlinha, não. Todos nós talvez tenhamos um parente, abençoado daquele que não tem um parente, ao qual não foi o seu desafio, ao qual não foi um desafeto, ao qual não teve rusgas, que não teve situações onde existiram conflitos. É uma troca ao qual, volto a falar, o respeito precisa existir de todas as partes. Então, o pai tem um compromisso de assumir aquele filho, aquele espírito, assim como aquele que aceita também tem a responsabilidade de ser respeitoso para com os seus pais. E quando eu digo respeito, não é acatar o que ele quer, é tratá-lo da forma como ele é, entendendo quais são os limites, entendendo quais são suas imperfeições. Então nem sempre é uma tarefa fácil, é penoso para o espírito, mais uma vez reforçando, observar aqueles que foram a causa do padecimento da sua ruína e acabam desistindo dessas provas. Alguns outros, naqueles que persistem, aqueles que estão com força e fé, através da sua persistência interna, através do auxílio dos bons espíritos, porque aquela criatura vai pedir ajuda, vai orar, vai buscar auxílio fora da matéria, ele tem mais recursos, tem mais ferramentas para enfrentar todas essas situações e para superar. Então, se a gente não tiver pinguinhos de resignação, pinguinhos de tolerância, pinguinhos de paciência, e o outro não estiver conosco, a gente vai fracassar, a gente vai desistir. Então, essa é a parte boa, né? A doutrina espírita ela acaba sendo bastante consoladora nesse aspecto também, porque ela nos traz esses recursos, nos traz a importância desses ingredientes que vão nos auxiliar, né, nessas tarefas que muitas vezes são árduas. Ao observar aqueles a quem odiou na terra, o espírito fica conturbado entre sentimentos opostos de vingança e perdão. Não há caridade sem perdão e nem com o coração tomado pelo ódio. Então, a gente tem que estar com o coração limpo, com o coração puro. Senão, a gente não consegue realizar essa mudança, esse progresso ao qual os espíritos se propõem. E aí, como que se dá a encarnação desse espírito? Esse espírito turbulento. Não é, vou encarnar, vamos decidir junto aqui, vamos encarnar, agora vamos tentar. Não, não é assim, né? Essas criaturas, elas precisam estar preparadas. Elas precisam querer. Mas não é só o querer. Vamos tentar e vamos. Não, não é assim. Elas precisam estar fortalecidas no seu propósito, fortalecidas com os seus sentimentos, saber aonde são as suas fraquezas para que elas não sucumbam a elas. E aí sim,
tentar, e aí sim buscar essa aprovação. Então, os espíritos passam por anos, como diz no Evangelho, de meditação, de prece, de auxílio, para que esses espíritos tenham permissão e possam cumprir essa prova. Então, nesse momento, aproveita-se um corpo preparado para aquela família que em algum momento foi alguém detestado e aí acaba encarnado. A encarnação entre os antigos desafetos é a oportunidade de misericórdia infinita de Deus, que Ele nos concede para expiar as faltas passadas e mais rapidamente chegar a Ele. E uma vez encarnado, a atitude poderá adotar o espírito. Que atitude, então, esse espírito pode adotar para com os espíritos familiares? Então, o seu procedimento, a forma como ele vai lidar, vai de acordo com a sua persistência em cumprir aquilo que foi proposto antes de encarnar. Conforme prevaleçam ou não os bons propósitos, ele será amigo ou vai se manter inimigo daqueles dentre os quais foi chamado para viver. Mas mesmo que a gente, como a gente já colocou, na nossa família tem sempre alguém, tem algum relacionamento que não é saudável, mesmo vindo juntos nesse momento, ele está sendo um motivo para que lá na frente esse relacionamento já seja um relacionamento melhor. Nós estamos nos propondo para que juntos possamos fazer algo transformador para nós. E diante dessa ingratidão dos filhos, reconhecendo que não foi o acaso que nos tornou seus pais, e que nós temos que buscar os meios, como pais, para superar as dissensões nessa presente encarnação, através da educação, da orientação para o bem, do bom exemplo e, sobretudo, do amor, que é justamente o que vai fazer com que essas criaturas se unam. É o amor, estão lá com este propósito. E aí, às vezes, a gente tem algumas criaturas, a gente convive com algumas criaturas na nossa sociedade que são exploradoras, que são mesquinhas, que são arrogantes, que são maléficas, que são orgulhosas, que possuem uma série de vícios, que são corruptos. Então, tudo aquilo que de ruim a gente pensar, a gente convive com essas pessoas na sociedade, não convive? Quem que vai dar oportunidade para essas criaturas encarnar? Então, alguma família, alguns pais caridosos precisam oferecer essa oportunidade. Se ninguém quisesse, ou se alguém não quer, algum espírito voluntariamente vai se oferecer, né, para trazer essas criaturas à encarnação. E se vários espíritos lhes são coligados através dessas inimizades, todos eles têm essa oportunidade para desfazer esses maus hábitos, esses maus vícios, claro, tendo um pouco mais, né, de elevação moral. Todas essas criaturas que buscam o mal são criaturas de Deus e vieram para o mundo para trilhar o caminho do bem. Ninguém encarna para ser o ruim. Só que por hábitos passados, por situações ao qual viveram nessa encarnação, elas acabam se desviando e não conseguem. Se algum nasceu de você ou frustrou os seus sonhos de vida, não se aflija. A misericórdia divina providenciará outras oportunidades através da encarnação. Não há dúvida quanto à bondade do Senhor. Contudo, é preciso que você tenha suficiente perdão e caridade para recebê-los de volta em novas experiências, permitindo que o amor infinito de Deus se manifeste pelas migalhas do amor. E essa frase serve para o inverso também. Se um filho que vem para tentar mudar os seus pais através da sua conduta, dos seus exemplos, isso também é uma coisa muito natural que a gente vê, né, nas crianças prodígios, né, que vêm fazendo coisas que você fala assim, caramba,
Eu fazia isso com 10 anos, tinha muito mais idade, ela já tem reflexões, já pensa na melhoria do meio ambiente desde cedo, já cuida do seu próximo, já tem um pouco mais de sentimento, de afeto, de afeição. Elas estão aqui justamente para tentar transformar esses pais. Então, elas também precisam entender do compromisso e da responsabilidade delas no momento oportuno, praticar esse mesmo perdão, praticar essa mesma caridade e aceitar esses pais com os defeitos que lhes fazem parte e entender que eles precisam do seu amor. E aí, às vezes, as crianças acabam vindo com esses hábitos, né, de outras vidas, esses hábitos que a gente ouvia quando era criança e que a gente ouve muitos repetir, que vê, às vezes a criança age com orgulho, e aí o pai fala assim, não é orgulho não, ele está cuidando daquilo que é dele, né, com egoísmo, aliás, não orgulho. Então a criança é agressiva e o pai fala, essa criança tem personalidade. A criança é respondona, atrevida, e o pai diz, não, ela é inteligente, é astuta. Aquelas que reagem com violência, e aí o pai diz, não, ela só está se defendendo. Então, os pais também, nessa responsabilidade maternal e paternal, têm que cuidar para que aquelas crianças, para que aqueles espíritos não propaguem aqueles impulsos viciosos que eles têm, né? Que eles não continuem repetindo aqueles maus hábitos, que quando eles crescerem, eles vão continuar levando aquilo. E a vida é dolorosa, a vida é penosa, a vida ensina. Às vezes o pai passa a mão, que é uma coisa muito natural, né? Nos erros, passa aquele pano nos erros do filho, ou acha que aquilo vai ser melhorado, e aí vira uma bola de neve, aquela criatura só tende a sofrer. E muitos pais sofrem por conta disso, e pensam, onde eu errei? Teve a oportunidade, às vezes. Por vezes não enxergou aquilo, por vezes não estava tão presente, mas tinha uma grande chance para transformar aquele espírito e acabou não vendo aquela oportunidade, passou em branco. Então esses pais também têm a sua responsabilidade, porque, claro, né, vieram com esse propósito. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Tem um monte. Fabi comenta que aqui em casa a relação minha irmã, minha mãe e eu. Fortes K, aqui em casa a situação crítica é com os meus pais. Eu acabo sendo um ponto neutro na família e conciliadora. Eles não se separam, não dizem porquê, mas não sabem conviver e se respeitar. Complicado, hein, Fortes K? Aí, como você acaba sendo um ponto neutro e conciliador, esteja aí talvez uma tarefa, talvez até de fazer com que eles entendam, né, o que é esse respeito, como que deve se conviver, porque se eles estão juntos ainda, alguma coisa neles faz com que eles precisem estar juntos, alguma responsabilidade, um compromisso entre eles, né, inclusive. E aí eles não conseguem, né, se desconectar. Talvez, se essa falta de respeito e essa falta de convívio é o que mais atrapalha a convivência deles, e você tem essa percepção, cabe talvez você dar esses pequenos toques, né, esses alertas, se você tem abertura para conversar, para mostrar que cada um deles tem as suas particularidades, né, e que cabe a cada um tentar suportar se aquilo não ferir a si e o convívio, né, entre eles. Porque aí a falta de respeito é pior, né? Porque é como se a gente estivesse morando com quem a gente não gosta. A gente vai estar sempre dando patada, sempre ríspido, sempre agressivo.
E aí a gente não vive num lar, né? A gente vive num lugar bem tumultuado. Mesmo a desavença não sendo comigo impacta demais na evolução. Força para você, viu? Busca força também na espiritualidade para te iluminar as ideias, para iluminar os seus pais. Carlinha completou aqui que depois de anos de terapia, estudo, doutrina e oração, hoje consegue conviver com a mãe dela sem tanto amargor, mesmo sabendo que ela é fechada e ainda não aceita renovar-se. Infelizmente a gente tem pessoas que não estão propensas, né? Se a gente consegue ter um pouquinho, né, de compreensão e de respeitar, que às vezes a criatura é assim, né? Às vezes ela não quer esse progresso do jeito que a gente quer. Ela quer no tempo dela, ela precisa no tempo dela, e isso incomoda demais a gente, porque a gente quer que todo mundo ande junto, e aí a gente precisa, é aí que a gente precisa ter um pouco de resignação, né? Entender que aquela criatura vai ter o tempo dela e a gente tem que respeitar, a gente tem um pouco desse discernimento. A Rosana comentou aqui que, sem dúvida, é na família e às vezes no trabalho que temos nossa grande prova de relações e que somos obrigados ao resgate de uma convivência forçada para os ajustes necessários. Renato comentou que se identifica com a história da Carlinha, demorou anos para conseguir enxergar a mãe dela com outros olhos e hoje a relação é mais leve e cuido dela também, mesmo não tendo sido cuidada por ela, é um trabalho diário. Resignação, mais uma vez. Caminho amargo, mas tira um grande peso. Hoje vejo que a acidez é dela, com ela, e que não levo e não devo absorver nada. Hoje cuido porque convivo e faço a minha parte. O esposo da Rosana é um exemplo de cuidar pela mãe de quem não foi cuidado. Ela desencarnou e deixou uma sensação de dever cumprido com ela, pois fizemos tudo o que nos foi possível fazer por ela. Tem essas questões também, né? De às vezes como filho a gente não teve toda essa atenção, esse cuidado, talvez a gente veja dessa forma, e depois na velhice, a gente já estudou isso também nos capítulos anteriores, aquela criatura ela precisa de alguém, ela precisa de alguém, e aí talvez a tarefa esteja ali, né, naquele momento, na velhice, onde os papéis se invertem, e aquele que deveria ter sido cuidado vai ser o cuidador. É um trabalho de abnegação, de desprendimento, de muita caridade, né? De muita doação. Porque acaba entendendo que, mesmo que não tenham cumprido esse papel com ela, ela se vê como responsabilidade, se vê como necessidade, às vezes até obrigação, esse cuidado. Parabéns aí pelo seu esposo, Rosana. Essa missão era do meu pai, enquanto esteve vivo, sempre tentou conciliar a minha mãe comigo, e quando ele desencarnou, o desespero bateu. Boa noite, tia Márcia, obrigado pelo Dia dos Pais. E a Renata complementou aqui, nosso dever é dar a nossa face. O que o outro faz, com isso é decisão dele. O importante é ficarmos em paz com a nossa conduta. Esse é o segredo. Perfeito. É isso que a gente tem que ter. Consciência tranquila de que nós fizemos o nosso melhor. De que nós fizemos o que a gente tinha ao nosso alcance. Estava errado o que nós fizemos ao nosso alcance? Talvez, a gente vai descobrir isso depois. Às vezes a gente pode descobrir que a gente estava tendo um pouquinho de orgulho, um pouquinho de egoísmo em algumas situações. Mas naquele momento, dentro da consciência que a gente tinha, aquilo foi o melhor que nós fizemos. Era o melhor que a gente podia oferecer. E isso já é muito importante aos olhos de Deus. Isso já é muito importante, né, para que nós tenhamos o coração em paz e que nós possamos progredir, que nós possamos ir preparados, desencarnar com o coração leve, que a gente esteja melhor preparados para as próximas encarnações em relação àquelas criaturas, com aquela sensação de missão cumprida. E se a gente não cumpriu com a missão, seja no papel de pais, ou seja no papel de filhos, nós vamos ter outras oportunidades onde a gente vai
novamente ser colocados nas mesmas situações e termos a chance, né, a possibilidade de melhorar aquilo que um dia a gente já começou um pouquinho e que às vezes não deu certo por uma das duas partes. E que agora, talvez, na encarnação, mais preparado, eu consiga ser melhor com aquela criatura e aquela criatura ser melhor comigo também. Ok? É isso. Alguma pergunta, algum outro comentário antes da gente fazer as vibrações? Deu para ficar claro essa amarração? Que apesar do título ser sobre os filhos ingratos, ele trata sim sobre os laços de família, né? Esses relacionamentos, essas intersecções entre pais e filhos. E esse trecho do evangelho que eu li no final, ele reforça bem, né? Os laços de família parecem no seu verdadeiro sentido, não mais os laços frágeis, quando os nossos relacionamentos já estão fortalecidos. Eles aparecem como laços afins, como laços duráveis do espírito. Então, gente, tratem bem aqueles ao qual a gente tem desavença, para a gente não ter dor de cabeça lá na frente, para que a gente consiga ficar mais de boas nas próximas encarnações. Quanto menos trabalho a gente der para nós mesmos e para a espiritualidade, acho que melhor vai ser a nossa encarnação, não é mesmo? Vamos então fazer as nossas vibrações. Podem colocar os nomes aí. Já vi que algumas pessoas já votaram. Vamos preparar as nossas aguinhas a serem fluidificadas. E nesse momento, mais uma vez, fechamos nossos olhos, fazemos a nossa conexão com a espiritualidade mais próxima. Agradecidos pelo ensinamento da noite. Possamos enxergar o nosso papel dentro da nossa família. Seja ela de amor, seja ela de trabalho, de persistência, de dedicação. Possamos fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor. E elevados em espírito, nós vamos sentindo sair de nós as melhores vibrações, os melhores sentimentos, as melhores energias que temos. E vamos sentindo sair de nós através do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Vamos direcionando nas mãos da espiritualidade toda essa energia. E os nossos amigos do alto vão canalizando e vão levando essas vibrações pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em conflito, em guerras, pelas criaturas que passam fome, misérias. Vibremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por todo o povo, pelos dirigentes dessa nação, por cada capital. Vibremos por Brasília, pelos dirigentes da nossa nação. Vibremos aquelas pessoas que sofrem nas ruas, sem família, sem agasalho, ao relento. Que elas possam sentir o coração abraçado, sentir o nosso carinho neste momento. Vibremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, pelos encarcerados nas prisões, pelos aflitos, pelas pessoas que sofrem, estão passando por qualquer doença em seus lares, pelos seus cuidadores, por aqueles que vivem qualquer tipo de violência em seus lares. Vibremos pelos hospitais,
pelos profissionais da saúde, pelas UTIs, pelos desencarnados pela Covid e por aqueles que sobreviveram, ganharam uma nova oportunidade de vida junto dos seus familiares. Vibremos também por todos os pais deste Brasil que amam, que cuidam dos seus filhos. Vibremos pelos nossos familiares em desavenças em nossas casas. Que possamos, no futuro, ter relacionamentos melhores, mais saudáveis, com mais amor, mais unidade. E vamos vibrando pelos nomes que foram colocados aqui. Pela Cláudia Valéria Moreira, pelos filhos dela, pela mãe, por toda a família. Vibremos por Maria de Lourdes Bertelli, Marim, por Sidney de Lima Batista, pela família Marim, pela família Batista, pela família Bertelli, pela família Montagna, pela família Nicolau, por Gustavo, Thaís, Manuela, Josmar, Maria e Nicolau, pela família Bonacim, pela família Ferreira Rosa, pela família Palmeiro, pela empresa Suprir, por Alfredo Magalhães, por Dilma, Carmelo, José Neto, por Maria Madalena Nicolau, por Lemir, Bruna, Tadeu, Fabiana, Roberto, Daniele, Carla, Aloísio, por Gil, Gustavo, Suzana, por Ida, Garibaldi, Ataíde Elazir, por Ivo, por Valdomiro, Alexandre, Ivan Simeão, pela família Ribeiro, por Carlos Eduardo Costa Cambuí, Adriana Flor da Silva, Eduardo Cury, Rita Cury, Altair dos Santos, Leia Forte dos Santos, Alice Maria Simeão, Gabriela Amanda Danilo e Marlene Avanço, Alberto Magalhães, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Cremilda Magalhães, Marcelo Almeida, Almira Carvalho, Milane Carvalho, Priscila Egre, Thaís Antunes, Inácio José, pela família Rieger, filhos e netos, Arildo Fernando Marani, Arlindo Bezerra, Jorge dos Santos, Arnaldo Vasconcelos, Jorge Ricardo Vasconcelos, Roberto Cavalcante, Paulo André Sarmento, Jarcem Nunes, por todos os filhos órfãos, por todos os pais órfãos de seus filhos. Peço vibrações também a Neuza de Oliveira, a sua filha, a sua neta, a José Tosta Neto. Encerro aqui ao meu pai também desencarnado, aos meus avós, todos eles nesse momento possam receber o nosso abraço carinhoso. Vibremos aos nossos companheiros que não puderam estar aqui hoje, que vão acompanhar esse estudo em outro momento, através do Instagram, do YouTube. Vibremos também a nós mesmos, que possamos receber os fluidos necessários da espiritualidade. Pedimos para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes fluidifiquem as nossas águas, coloquem nelas os remédios necessários para o nosso físico, para o nosso espiritual. Vibremos vamos deixar também uma vibração bem especial para que a espiritualidade possa direcionar para onde for necessário. E agradecendo ao Pai pela oportunidade da vida mais uma vez, pedimos que nos ampare, que nos conforte ao longo dessa semana, que nos dê sustentação, que nos dê sabedoria, que possamos estar envolvidos em bons pensamentos, em bons sentimentos, em boas palavras, e assim protegidos contra toda e qualquer negatividade. E encerramos dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Uma boa noite para todos. Que seus pais também possam ser abraçados, estejam eles encarnados ou não. Um ótimo domingo para todos. Uma boa noite de sono. Uma maravilhosa semana. E nos encontraremos novamente no próximo domingo com mais um estudo. Dessa vez vamos começar o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Que caridade é essa? Beijo no coração de todos, bom descanso e até a próxima semana. Fiquem com Deus.